Aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 10, atividade 10.2 do 5º ano, volume 1 DEMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like para ajudar o canal, isso ajuda muito. Então, para não esquecer, já deixa o like, compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e chama eles aqui para o canal. Assim, juntos, sua professora e eu vamos te ajudar a fazer as atividades do DEMAI. Combinado? E lembre-se, se ficar com dúvida durante a aula, não saia da aula, fica comigo até o final e no final do vídeo você comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar, tá certo? Já verifica também se você está inscrito no canal aqui no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder nenhuma aula do canal. Então já vem aqui, se inscreve e ativa o sininho. Vamos para a nossa aula. Número 1. Com certeza você sabe responder estas perguntas. Quanto é 12 dividido por 4? Então, ó, isso aqui você já sabe, a gente já fez em aulas anteriores. E 4 dividido por 2? E 6 dividido por 3? E 15 dividido por 5? Então, ó, já vimos que divisão de números inteiros é tranquilo. Que nem aqui, ó, 12 dividido por 4. Qual que é o nosso resultado? 3. 4 dividido para 2 vai dar 2. 6 dividido para 3 vai dar 2 também. 15 dividido para 5 vai dar 3. Muito bem. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho 12 balas, eu quero dividir para 4 amigos. Quantas balas vai dar para cada um? 3. Eu tenho 4 balas, eu vou dividir para 2 amigos. Vai dar 2 balas para cada um. Eu tenho 6 balas, eu vou dar para 3 amigos. Cada um vai receber igualmente 2 balas. Eu tenho 15 balas e eu vou dividir para 5 amigos. Cada um vai receber 3 balas. Então, isso é uma divisão de números inteiros. Todos ficam com partes inteiras. São 3 balas inteiras para cada um. Agora, nós vamos começar a entrar num outro tipo de continha. Então, vamos começar a entender aqui, mas não se preocupe, ao longo das aulas a gente vai praticando. Então, fica aqui comigo, não se assuste, porque vai ser tranquilo, tá legal? Então, vamos entender, ó. É possível dividir uma maçã para 2 pessoas? É possível? Sim, não é possível? Você não pode cortar, por exemplo, a maçã ao meio e dividir ela para 2? É possível dividir R$1 para 2 pessoas? Também. A resposta é sim. Quanto que ficaria para cada pessoa se a gente dividisse R$1? 50 centavos. Então, eu dividiria R$1 para cada um. É possível dividir uma folha de papel entre 2 pessoas? É sim, ficaria metade para cada um. Qual é o resultado da divisão de 1 para 2? Já vamos ver isso aqui, vamos voltar aqui, ó. Na folha, quanto que é a metade que a gente já escreveu em aulas passadas em fração? Como que a gente escreve metade? A gente escreve assim, ó, meio. Lembra? A gente já trabalhou isso? Meio. A gente pode escrever assim também, ó, meio. É a mesma coisa. Ou então, esse formato aqui, ó, ele é fração. Esse também. E vocês vão começar a aprender agora número decimal. Então, ó, vou fazer aqui rapidinho só para vocês entenderem. Já trabalhamos retas numéricas, ó, começando no 0, depois no 1, depois 2. Lembra? Igual da régua. Aí, ó, entre o 0 e 1, a gente tem um monte de risquinho na régua, né? E esses risquinhos, eles representam também os números, e representam os números fracionários. Então, do 0 até a 1, a gente tem 0,1, depois 0,2, depois 0,3, depois 0,4, e depois temos o 0,5, e vai indo. 0,6, 7, 8, 0,9, vamos por aqui, 0,9. E quando chega no próximo? Depois do 0,9 é o número 1 da régua, grandão. Tá vendo? E o 0,5? Ele é a metade, ele está no meio entre o 0 e o número 1. Reparem na régua o seguinte, tem vários risquinhos. Aí no meio tem um risquinho um pouco maior. Esse é o risquinho do 0,5, que é a metade
entre dois números. Então, ó, tá vendo a palavra? Ó? Metade. Então, está dizendo que eu estou no meio, ó, dos dois números. E é assim que a gente vai começar a trabalhar agora com metade. A gente pode representar a metade escrevendo 0,5. Então, temos aqui, ó, o meio representado em forma de fração, que a gente já viu na aula passada. Dessas duas formas fracionárias, as duas são a mesma coisa, só muda o jeito de escrever. E agora vocês vão começar a trabalhar com números fracionários assim, ó, que é o que está entre um número e outro na régua, para ficar mais fácil de entender, tá? Nas próximas aulas eu vou trazer na régua, na verdade eu vou pôr agora, já para a gente falar disso, tá? Vamos pôr a régua aqui e a gente já vê o que são esses risquinhos aqui, para ficar ainda mais fácil de vocês entenderem. Muito bem, então vamos entender a régua. Eu limpei um pouquinho aqui do espaço. Agora vamos observar na régua. Então temos aqui, ó, 0, vários risquinhos, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Esse 5 aqui é o 0,5, 0,5. E esse primeiro aqui, ó, é o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e vai indo, 0,6, 7, 8, 0,9 e aqui eu tenho o número 1, tá vendo? Ó, 1 inteiro. Então, na reta numérica da régua, a gente já tem os números fracionários. O que é um número fracionário? É o que está entre um número inteiro e outro. Tá? Esse número aqui são os decimais. Tá? Ele é uma fração desses números aqui. E no número 1, a partir dele, como que eu escrevo? Então, vamos fazer um teste aqui, ó, com a metade. A gente escreve assim, ó, 1,5. O que significa isso? Significa que eu tenho 1 inteiro mais metade dele, ó. Tá vendo? Então, isso que é 1,5. E se fosse, por exemplo, 2,7? Eu tenho até o 2 aqui na minha régua, até o número 7. Ó. Se esse aqui é o 0,5, eu tenho aqui, ó, o segundo risquinho que é o 7. Então, significa que eu estou medindo do 0 até o 2,7. Todo esse tamanho da régua ocupado. Ó. Tá vendo? Quando eu escrevo 2,7. Tá certo? Então, o número fracionário é isso. Agora sim, ó. Vamos lá entender a pergunta que temos ali, ó. Qual é o resultado da divisão de 1 por 2? Então, ó, eu tenho só 1 inteiro. Vamos imaginar que é uma maçã. E o que eu faço para eu dividir uma maçã para duas pessoas? Eu não corto ela no meio? E qual que é a metade? É aqui, ó. A metade é aqui, ó, o 0,5. Então, a metade da maçã, no caso aqui, ó, seria 0,5. Quando eu divido 1 para 2, ó, o que seria para 2? Ó, eu tenho uma parte aqui que eu vou dar para um colega e outra parte aqui, ó, duas partes. Então, 1 para 2, ó, eu tinha 1. E eu dividi em dois pedaços, ó, dividi ao meio e fiquei com duas partes, ó, uma aqui, a outra aqui. Tá certo? Então, quando a gente divide 1 para 2, o resultado é 0,5. E como a gente escreve isso na fração mesmo? Metade. Olha aqui, ó, o meio da fração, 1 sobre 2. Tá certo? Vamos lá entender então o exercício. Pegue uma calculadora e a utilize para completar os resultados das divisões indicadas. Copie o número que aparecer no visor da calculadora. Muito bem, então vamos aqui entender uma coisa. Eu tenho aqui, ó, a divisão, ó, eu vou dividir sempre o número 1. É sempre o número 1. Primeiro número lá na régua que a gente acabou de trabalhar. Tem o 0, depois o 1. Então é sempre o número 1 na calculadora e a gente vai dividir para um monte de colega. Imagina que você tem uma maçã e você vai dividir para toda essa quantidade de pessoas. Vamos lá? Então vamos lá. Aqui nessa tabela nós temos duas colunas. A de operação, né, que vai ser a conta que a gente vai fazer, e o resultado que a gente vai adicionar aqui. Então vamos lá. O que o exercício está pedindo? Para a gente pegar uma calculadora. Vamos trazer a nossa calculadora aqui. Muito bem. Então eu vou começar dividindo todos eles para vocês e
vocês já vão preenchendo aí. Lembrando, primeiro tenta fazer, ó, vou fazer o primeiro, vocês vão fazer junto comigo, aí você pausa a aula, tenta fazer as demais, porque o procedimento é o mesmo, depois volta o vídeo e continua para ver o resultado. Eu vou fazer aqui tudo de uma vez enquanto vocês vão anotando, tá? E aí depois eu tiro a calculadora aqui e eu começo só a trazer os resultados que já apareceram aqui no visor. Então vamos começar. Eu tenho aqui ó, o número 1 dividido para 2. Então como que a gente faz isso na calculadora? O visor tem que estar zerado e a gente começa. Ó, eu tenho 1 e divido para 2. E clico no igual para ver o resultado. Então olha só o que eu falei para vocês. Que uma maçã para duas pessoas ó, fica metade para cada um. Então vocês vão escrever aqui 0,5. Daqui a pouco eu já venho colocando os resultados, tá? Agora eu tenho 1 dividido por 3, que é na segunda linha. E eu aperto no igual. Olha o que aconteceu. Olha o tamanho do número. Ficou 0,33333 e o número 3 foi se repetindo, repetindo, repetindo. O que é isso? É uma dízima periódica. A gente já vai falar dela, não se preocupe. Tá? Já vamos falar disso aqui. Fiquem tranquilos. O que vocês vão fazer? Agora vocês vão anotar esse 0,333333 aqui ó, na frente. Tá? O próximo. Vamos limpar o visor? Apertando na letra C. 1 dividido para 4. 0,25. Então vocês vão anotar aqui na frente. Depois 1 dividido para 5. 1 dividido para 5. 0,2. Lá na régua que a gente trabalhou ali agora há pouco, não tem o zero? Depois tem o primeiro risquinho, o segundo risquinho. Esse aqui é o segundo risquinho, 0,2. Tá certo? Muito bem. Agora vamos limpar e fazer o número 1 dividido para 6 para ver quanto que vai dar. Vai dar 0, alguma coisa. Então, 1 dividido para 6 deu 0,16666667. Outra dízima periódica. Já vamos falar disso. Não se preocupe, vocês vão entender melhor o que é a dízima. Anota aí o 0,166667 aqui, que a gente já vai conversar sobre isso. Agora, 1 dividido para 7. Deu 0,142857. 142857. Vocês repararam uma coisa? Ó, 142857. Repetiu. 142857. 1429. Por que 29? Porque a nossa calculadora ela tem o visor muito curto. Se fosse um outro tipo de calculadora, ia dar para ver mais números aqui, tá? Então parou aqui, ele arredondou para cima. Agora, 1 dividido para 8. Deu 0,125. Ou então pode falar 0,125. Por que eu falo 0,1? Porque lá na régua ó, tem o 0, né? Depois qual que é o primeiro risquinho? O 1. Então ele é o 0,1 e passa um pouquinho do risquinho. Ele fica entre o primeiro e o segundo. Então 0,125. Qual que é o próximo? 1 dividido para 9. 0,1111 e vai indo. Também temos outra dízima periódica. E por fim, 1 dividido para 10. Esse aqui, olha que legal, deu 0,1. Por quê? Entre o 0 e 1 na régua, não tem 10 risquinhos lá? Não vai contando 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 até chegar a 0,9? Então se eu dividir para 10, deu certinho 1 para cada um daqueles risquinhos que tem entre o 0 e o 1. Tá certo? Por isso que deu 1 certinho aqui, ó, 0, 1. Muito bem. Fizemos aqui a divisão. Vocês já preencheram aí. Agora vamos preencher no meu e conversar sobre a dízima periódica. Então temos temos no 1 dividido para 2, o resultado 0,5.
No 1 dividido para 3, o resultado 0,33333. Olha só, por que eu coloquei aqui ó, duas cores? Tá 0,33 e aqui ó, em cinza mais fraquinho. Porque na matemática a gente costuma usar mais só esses dois números após a vírgula. 0,3 e 3. O resto a gente não utiliza porque ele é uma dízima periódica. A gente só utiliza quando a gente quer um resultado muito preciso, mas isso vocês não vão utilizar agora, então não se preocupe. É sempre aqui, ó, se preocupando só em utilizar os dois primeiros. E o que é a dízima periódica? Vamos ler aqui, ó. A dízima periódica é a representação numérica de números decimais. Então vamos entender, ó, número decimal é depois da vírgula aqui, ó. Então esses números são decimais. Tá? Ah, professor, eu não entendi o que é o número decimal. Então vamos conversar melhor. Lembra que a gente falou da régua? 0, o 1, e eu tenho aqui ó, os risquinhos. 1, 2, 3, 4, até 10. Aí eu tenho 0, 1, 0, 2, 0, 3, até chegar no 0, 9. Então, ó, do 0 até o 1 tem 10 divisões, certo? Por isso que é um número decimal, porque ele é um número que está dividido por 10, tá? Por isso que é decimal, 0, 3, depois o próximo dele, 0, 4. Então, ó, a dízima periódica é a representação numérica de números decimais, em que um ou mais de seus algarismos, o que são algarismos mesmo? Cada um desses números, ó. Um ou mais algarismos, é o que está falando ali, ó. Um ou mais se repetem o quê? Infinitamente, ó. Isso vai se repetir para o infinito, não acaba. Então, olha só, infinitamente, ó, tá vendo que ele está se repetindo? E isso aqui vai continuar se repetindo até o infinito. E quanto que é infinito? Não sabemos, né? É infinito, a gente não sabe onde ele termina. Ele vai se repetindo. Então, por isso que eu coloquei 3 pontinhos aqui, porque a gente não sabe, tá? Na mesma ordem. Então, ele se repete infinitamente na mesma ordem. Ou seja, ele se mantém agora ó, para o infinito. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e vai embora repetindo 3. Por isso que a gente usa somente aqui ó, os dois primeiros após a vírgula, porque senão, imagina você fazer uma conta com um monte de números assim. Então a gente vai ter um resultado super aproximado trabalhando somente com os dois após a vírgula. Então eu tenho aqui a vírgula que indica meu número decimal e eu pego somente os dois, nesse caso aqui, ó, quando eu tenho uma dízima periódica. Vamos para o próximo? 1 dividido para 4, 0,25. Depois, 1 para 5. No 1 dividido para 6 eu tinha colocado 0,2, mas é que eu não percebi que eu repeti o do de cima. Então, ó, 1 dividido para 6, quanto que vai dar? Vai dar 0,16, tá? Depois vem uma dízima periódica. Depois, 1 dividido para 7, 1,142857. Depois volta aqui, ó, 142857, ele vai indo. Então, ó como é uma dízima. Ele se repete aqui, ó, é a mesma coisa do que está aqui, ó. Tá vendo? 1 dividido para 8, 0,125. 1 dividido para 9, temos aqui, ó, 0,11. Por que eu falo 11? Porque o resto é uma dízima periódica, então não adianta eu usar todos esses números, porque vai dar muito trabalho fazer a conta, então a gente utiliza 2 depois da vírgula. E por fim, 1 dividido para 10, que deu 0,1 exato, porque como a gente tem 10 aqui ó, na reta numérica, nós temos 10 separações, ele vai dar exato, ó, 0,1, depois 0,2, 0,3, tá vendo? Ele não vai dar 0,33, 0,34, não vai dar isso, ele vai dar exato porque a divisão foi de 1 para 10 e deu certinho 0,1. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like lá no início do vídeo, deixa o like agora. Compartilha essa aula com sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook, chama a Pro aqui pro canal para ela conhecer.
tá certo? E se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar, tá certo? Lembre-se, verifica se você está inscrito no canal, é muito importante isso. Ativa o poderoso sininho das notificações para o YouTube avisar vocês que tem aula nova todos os dias. Um grande abraço, até a próxima aula.